Vamos dar início ao seminário. Apresentação. Acadêmico Vanessa Campos de Almeida e Samile Ribeiro de Souza. Disciplina Estágio Curricular Obrigatório 3, Gestão Educacional. Área de concentração, Metodologia de Ensino. Programa de extensão, Metodologia e Estratégia de Ensino e de Aprendizagem. Projeto de extensão, Práticas Pedagógicas na Educação Básica em Tempos de Ensino à Distância. Produto virtual, Trilha Pedagógica. Tema: a docência na educação infantil frente às dificuldades de aprendizagem no ensino à distância. Justificativa. O que justificou escolhemos esse tema foi: o ensino à distância depende muito dos profissionais que estejam preparados, que motivem e que estejam em busca de enriquecer o aprendizado do aluno. O educador, que é o profissional da educação que está mais próximo do educando, precisa estar em formação continuada, capacitando e buscando compreender cada dificuldade de aprendizagem dos alunos, visando aprender a trabalhar com essas dificuldades de modo que facilite o desempenho do aluno, mesmo no formato das aulas virtuais. O professor é mais que um mediador na aprendizagem, ele também contribui nas questões emocionais e motivacionais do aluno, visando ajudá-lo e assim promover uma educação de qualidade. Os objetivos foram propor momentos de reflexão aos professores para a importância da adoção de posturas e encaminhamentos que auxiliem na construção de uma aprendizagem significativa, planejar ações, estratégias para a gestão escolar em tempos de ensino à distância, mostrar o papel do professor frente à dificuldade de aprendizagem dos alunos na educação à distância, destacar como a formação continuada dos professores ajudam nas práticas pedagógicas virtuais de aprendizagem. A fundamentação teórica. A área de concentração foi as metodologias de ensino, pois são ferramentas que o docente utiliza para trabalhar diversos conteúdos e transmitir conhecimentos que contribuem muito para a aprendizagem de modo mais leve e simples. Assim, tendo como embasamento os autores Oliveira e Rodrigues, 2020, que é um artigo científico que nos embasamos para construir o nosso projeto de estágio e embasar toda a nossa ação, foi Oliveira e Rodrigues. Ele relata sobre o impacto da pandemia que atingiu todos os níveis da educação, consequentemente a estrutura da gestão, rotina escolar, execução de função de coordenador, orientar as práticas pedagógicas e o apoio afetivo e o redirecionamento dos recursos e materiais. Foi justamente isso que entendemos e que estamos vivendo, que esse impacto da pandemia atingiu a todos, principalmente a gestão escolar, a rotina escolar, a gestão escolar, principalmente, que é a base que estamos fazendo esse estágio. Bossa Nádia, 2007, aborda que, muito embora o aprender seja um processo natural, resulta de uma complexa atividade mental na qual estão envolvidos processos de pensamento, percepção, emoções, memória, motricidade, mediação, conhecimentos prévios, etc. Morin, 2007, foi um livro que lemos, ele aborda que a sociedade está caminhando para ser uma sociedade que aprende de novas maneiras, por novos caminhos, com novos participantes, de forma contínua. E é isso que entendemos, que a sociedade está aprendendo de novas formas e o professor deve também ensinar de novas formas, de uma forma mais leve, mais simples, mais dinâmica, que isso irá proporcionar uma melhor aprendizagem do aluno, da criança principalmente. A metodologia. Escolhemos a MF Raulindo Araújo Rios, situada na cidade de Quixabeira, Bahia. Ela segue o pensamento de Jean Piaget, por ser uma linha construtivista, por acreditar que a criança ajuda na construção do seu próprio conhecimento, e também de Paulo Freire, por acreditar que a escola ajuda nesse processo, proporcionando às crianças oportunidades para que ela desenvolva o seu cognitivo. Basicamente, quase a mesma coisa. Desenvolvemos 10 perguntas com foco na função do gestor escolar, como um roteiro de entrevista, em que pedimos apenas respostas abertas, não só sim ou não. Tinha que ser respostas abertas, principalmente porque era aquilo que estava nos ajudando, a fazer o nosso estágio, realizar o nosso estágio, já que não estávamos tendo a praticidade.
Desenvolvemos também o produto virtual Trilha Pedagógica. O objetivo da trilha pedagógica é a produção do conhecimento necessário para que o professor aprimore suas competências e habilidades, favorecendo assim soluções para o problema de ensino à distância. Nos aprofundamos também em alguns teóricos, como foi falado anteriormente, e por intermédio dessa pesquisa bibliográfica conseguimos realizar o nosso estágio. Aqui mais uma vez vem citando a escola que escolhemos e o IDEB dessa instituição, que é 3.9. Essa instituição segue Jean Piaget e Paulo Freire. A escola funciona os 3 turnos e possui 323 alunos, cerca de 25 funcionários trabalhando nela, uma diretora, que é a gestora que a gente fez roteiro de entrevista, uma vice, 2 secretárias, um coordenador, 12 professores, 4 zeladoras, e 2 merendeiras e 2 porteiros. Estrutura da escola. A instituição possui uma cozinha, uma secretaria, 3 banheiros, um pátio com parquinho, 7 salas, todas com ar-condicionado, um almoxarifado e área de esporte. Realizamos com a diretora da escola o roteiro de entrevista com 10 perguntas relacionadas à docência ao ensino, né, a docência frente ao ensino à distância, como foi citado anteriormente. Diante dessa entrevista, a diretora nos ajudou a entender, compreender através de suas respostas que é preciso que a escola esteja sempre em conjunto com os professores, motivando as famílias a orientar seus filhos e ajudar em suas tarefas escolares, auxiliá-los nas atividades, principalmente no caso da criança que apresenta dificuldade de aprendizagem e ainda por cima estamos aprendendo de forma virtual. A diretora também fala a respeito dos professores serem sempre dinâmicos, inovar suas ações em sala de aula e nos conta que no município a formação continuada dos professores acontece todo mês e que ela considera muito importante, pois segundo ela aprimora os conhecimentos, fazendo com que os professores fiquem atualizados para a realidade de cada aluno, que isso é muito importante. Sendo assim, diante do que estamos vivendo, os docentes existe a necessidade de buscar novas metodologias e estratégias para continuar contribuindo com o ensino de aprendizagem dos estudantes. Vivência do estágio. Entramos em contato com a diretora através do WhatsApp, fazendo o questionário para a realização do roteiro de observação também. Realizamos também o roteiro de entrevista, como foi citado anteriormente. Em uma de suas respostas, ela disse que é preciso que a escola esteja sempre buscando o conjunto, né, entre professores e famílias, principalmente para a família orientar os seus filhos. E ela também diz a importância dos professores serem dinâmicos, inovar suas ações, como foi citado anteriormente. E sobre a formação continuada, ela considera muito importante. De acordo com essas pesquisas realizadas e com a ajuda dessa entrevista que fizemos com a gestora da escola, conseguimos desenvolver o nosso produto virtual Trilha Pedagógica, que objetiva a contribuir com a prática docente dessa escola. Produto virtual. Trilha de aprendizagem. Gestor e coordenador pedagógico foram o público-alvo do produto virtual e o tema é a docência da educação infantil frente às dificuldades de aprendizagem no ensino à distância, processo de construção e possibilidade de estudo. A trilha virtual de aprendizagem foi construída a partir da entrevista realizada com a gestora da escola e mediante as pesquisas bibliográficas que fizemos. A construção dessa trilha contribuiu para a nossa formação acadêmica, de modo que nos aprofundamos na ação gestora, que era algo ainda novo para nós, o papel do professor frente às dificuldades de aprendizagem e vários outros aspectos. A gestão da escola poderá utilizar esse produto virtual para realizar um grupo de estudos com os professores dessa escola, a fim de melhorar a aprendizagem e ajudar os professores com a dificuldade de aprendizagem das crianças. Aqui é o nosso produto virtual que anexamos ao slide de apresentação, trilha pedagógica, o nosso tema, o título, né, da ação pedagógica, é o grupo de estudo com os professores, a etapa, que é a educação infantil, os objetivos da ação pedagógica. O objetivo geral, apresentar o papel do professor frente às dificuldades de aprendizagem dos estudantes, e o específico, oportunizar momentos de estudo e reflexão que possam contribuir com os alunos com dificuldade de aprendizagem. Duração, cerca de 4 horas. Os conhecimentos prévios trabalhados com o professor, que irá seguir, né, esse trajeto para conseguir concluir o grupo de estudo, o gestor realizando com os professores de sua escola as palavras-chave,
planejamento das ações pedagógicas, que primeiro reúne os professores, convidar os professores a compartilhar suas experiências, deixar eles livres à vontade para falar, né, as suas experiências em relação às dificuldades de aprendizagem que têm surgido com os alunos de sua sala, mostrar depois o papel do professor frente a essas dificuldades, falar um pouco sobre aprendizagem significativa, a ludicidade, que é o que vem trazendo anteriormente no slide anterior, passar para os professores 3 planos de aula, sendo um de matemática e 2 de português, para serem trabalhados na sala de aula com as crianças. Criamos esses 3 planos de aula para ajudar, né? Ajudar os professores a fazerem alguns planos, sempre pensando nesses alunos, falar sobre união entre família e professor no ensino à distância e, para finalizar, aplicar uma autoavaliação com os professores. Os recursos, nós transmitiremos um vídeo, né, logo após esse vídeo, falando, né, das dificuldades dos alunos, do papel do professor em relação, em frente a essas dificuldades, como o professor deve se portar, como o professor deve intervir nessas dificuldades. E logo após isso, nós realizamos um bate-papo, falaremos sobre os planos de aula, apresentaremos os planos de aula para os professores e, para finalizar, será aplicada a autoavaliação com os professores. Nessa autoavaliação, teremos algumas perguntas. Você tem sido atencioso com seus alunos? Você tem feito ligação entre a família da criança e suas ações pedagógicas? Você tem procurado solucionar as dificuldades de seus alunos? Ou tem deixado seguir? Você tem conseguido adaptar os seus conhecimentos com os conhecimentos prévios da criança, que nós acreditamos isso ser muito importante? Você tem procurado novos métodos para inovar suas aulas? Reflita sobre esses pontos e identifique as melhorias que precisa partir das aprendizagens desse grupo de estudo. Então, será uma avaliação e não recolheremos a folha da autoavaliação. Nós iremos deixar os professores à vontade para realizar essa autoavaliação. E aqui são os planos de aula, um de matemática, outro de português e outro de português, como falado anteriormente. Aqui são as referências. Nós utilizamos a Base Nacional Curricular para conseguir fazer os planos de aula. Tem também o artigo de Nádia e também de outros, e também a referência desse slide e o link de apresentação que colocaremos após a gravação dessa socialização. E, para finalizar, uma frase de Paulo Freire: não é no sistema que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação reflexão. Esse é a apresentação do nosso seminário de estágio 3.